Olá, Olá! Como tudo bem, vai? coach Márcia Fala, Capel? rapaz! Fala, Ó, a galera! Fabiane aí. Boa noite, Fábio. Seja Olha a bem-vinda. Fabiane. Boa noite, Fabiane. Seja bem-vinda. Nossa, ó, Fabiane tá passando o Márcio, hein? O O Márcio, Sandro. né? O Sandro, hein? Sandro, Ó, o Sandro tá boa deixando noite, a desejar Nara. com a Seja gente, hein, Sandro, bem-vindo. hein? Ó, a Fabiane, hein? Marcando. Nara, Oi, cabeleireiro, Nath. terapeuta. Nath Oliveira. Oi, Nath. Seja bem-vinda, Fabiane. A Nath é minha filha. Nossa, que show! Muito prazer, Nath. Nath, seja Boa bem-vinda aí com a noite, gente. lindo. Boa noite, Muito obrigada Nara, pelo tudo livro. bem? A Nara também é uma das nossas telespectadoras aí assíduas. Boa noite, Nara. Nara Maravilha, como ela se chama, né? Que ótimo, adorei. É isso aí. Legal. Isso aí, vamos aguardando então. A gente está aguardando as pessoas entrarem junto conosco. Aliás, acho que a gente até poderia fazer aquela rapidinha, aquela enquete nossa aí. O que tu acha, Márcia? Pedir que esse povo está Acho com que é a muito gente, válido. Olha só, né? pessoal, a gente vai fazer uma pergunta para vocês e, por favor, respondam. É simples, tá bom? Nara Nara maravilhosa, maravilhosa. responde aí, Fábio, Nath, qual o horário que vocês gostariam que o Papo Cabeça fosse ao ar? 20, 21 ou 22, como está agora? Adorei a Nara, e quem não gosta tem mau gosto. Fui, beijo. É isso aí, Nara, é isso aí, Nara. Tá, e aí, galera, responde aí, 20, 21 ou 22? Qual o melhor horário O para a que gente entrar vocês no ar? acham? Assim, a gente estava conversando sobre o horário e aí a gente chegou 22. Sim, Em time que está se ganhando não se mexe, pelo jeito, né? Então tá bom. tá certo. Mas isso é porque é preferência de vocês ou porque vocês conseguem assistir melhor? Muito cedo é mais complicado, estão envolvidos com outras coisas. Hein? A Nara eu sei, né? A Nara trabalha com salão, daí mais cedo acho que é complicado para ela também, né? A Fábio eu sei que tem a família, então tem que dar toda aquela assistência para o maridão, para o filhão, para o gato, para depois ela conseguir poder vir para cá e assistir conosco a live. Olha quem chegou aí, Ó, nesse horário já estou em casa. Fala, Sandrinho, seja bem-vindo. Sandro Sandrinho, Miguel. participa da enquete que o pessoal está respondendo. O Papo Cabeça deve ir às 20, 21 ou 22 horas para o ar. Conta para nós aí. Participe e nos fala. O pessoal já respondeu, agora responde você. É na xincha, assim, entrou, a gente já está questionando, entendeu? Não dá nem tempo de pensar. Ninguém mandou entrar. Isso mesmo, Márcia, sabe tudo. Olha os olhinhos de amor dele. É isso que tem que ser. Adoro. E aí, Sandro, responde para nós aí. Para ti é melhor às 8, às 9 ou às 10 da noite? O que tu acha? Está fazendo uma enquete rápida aí. Cristo, Olha só 21. quem veio aí. Christopher. 21 horas, o Que Sandro. honra. 21. É o primeiro que está colocando. Então tá ótimo. Legal. Democraticamente, às 22 está ganhando, né? Isso. A gente vai fazer uma enquete depois. Ó, eu quero às Eu 5 da quero às manhã, 5 da né? manhã. Minha mãe do céu. Aí acaba conosco. Nada, a gente vai chegar Não, a aqui Nara, é que ela destruindo, né? levanta, a Nara ela levanta às 5 horas para tomar chimarrão, e ela acha que todo mundo tem essa rotina aí, né, Nara? Aí tá bem fresquinho, diz ela. Ela levanta para tomar um chimarrão, Tomar mais um mate. mais Mas nós uma. temos uma galera aqui em Vitória que a gente quer, que são amigos gaúchos, e que a gente tem muito disso, viu? De comentar que 5 horas o pessoal sai para tomar um chima,
E aí, ali pelas 8, eles voltam para a cama para dormir, entendeu? Eles acordam todo mundo do grupo, vão tomar o chão, depois voltam para dormir e nós temos que começar o dia. Mas tá tudo bem. O dia Então, vamos começa lá, cedo. pessoal. Christopher, Ó, 22 22 seria seria ótimo. ótimo. Valeu, Cristo. Valeu, é isso aí. Então, pessoal, hoje a gente vai estar tocando um tema que para a maioria das pessoas é bem delicado, que é esse relacionamento tóxico. E normalmente, quando a gente inicia ou se fala nesse tema, nós comentamos entre um casal, né? Porque nada mais é um relacionamento tóxico do que um relacionamento abusivo. E abusivo, gente, ele pode ser de várias formas: psicológico, emocional, financeiro, e físico, que é quando se chega ao topo dessa agressão. Mas ele não fica fora, não, quando nós falamos também da área profissional. Quando nós temos uma chefia que, dentro de uma reunião, ela nos conduz a ter uma situação delicada e que nos coloca como deboche, ironiza, diminui, né, ou humilha esse profissional, esse colega, esse colaborador. Então, não é somente numa relação. Mas, independente de onde ela venha, seja de um relacionamento de casal, seja um relacionamento de amizade, porque a gente também tem amigos, né, pessoas próximas, que elas só fazem sucesso no grupo porque eles sempre utilizam alguém como bode expiatório. Então, sempre alguém é debochado, é humilhado, não está tão bem vestido, não sabe falar tão direitinho, e acha que isso é gracioso porque os outros não. Mas ninguém gosta de passar por um processo. Eu vou iniciar falando de relacionamentos tóxicos na relação de casal, porque é muito perigoso. Nós não nos damos conta, porque normalmente, quando se entra numa relação a dois, nós estamos apaixonados. Então, a gente tem a tendência a relevar muitas atitudes, ou se entra com aquela visão distorcida, extremamente equivocada de que quando nós estivermos juntos, eu vou mudar o outro, né? O Jefferson, ele tem essa mania de não me valorizar ou de me debochar, de fazer chacota comigo na frente dos parentes deles, mas eu tenho certeza que na hora que a gente estiver junto, na hora que a gente estiver casado, isso vai mudar, isso vai ser diferente. Não vai ser. A tendência é ser muito pior. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, é porque uma das partes, ela quer ser a controladora. E ela tem essa facilidade de manipular o outro, no sentido de que ela humilha, ela debocha, ela controla, ela vigia teus passos, a forma como tu te veste, ela tenta te afastar das amizades. Por quê? Porque normalmente quando você tem familiares ou amizades próximas, as pessoas vão te sinalizar de que aquilo não está sendo legal, que aquilo não está sendo saudável, que aquilo está te podando, está te mudando. Então, a tendência dessa pessoa abusadora, dessa situação tóxica, é afastar a gente das pessoas próximas e que também nos querem bem. Uma coisa que normalmente essas pessoas dizem é que eu só faço isso porque eu te amo, eu só faço isso porque eu quero o teu bem. Ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai te cuidar como eu te cuido. E a gente tem uma necessidade, sim, e normalmente se investe no início de relacionamento para que dê certo, né?
Então, aí vem um monte de sentimentos de que, principalmente na mulher, que no momento que ela se dá conta desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo, e ela tenta se desvencilhar, o outro vai encher de presentes, vai fazer o amor mais gostosinho, vai dizer que vai mudar, né? Para te envolver novamente, para não te perder. Na hora que ele percebe que você já está de novo envolvido, você vai lá e começa a fazer igual ou pior com a outra parte. Então, a gente tem medo, por quê? Porque, mesmo que esteja ruim, muitas vezes ainda é o ponto seguro que tu tem. Então, entre isso e nada, tu te sujeita a isso. Para uma mulher é muito mais difícil porque ela pensa nos filhos. E à medida que o tempo vai passando, esse relacionamento abusivo, ele vai dominando cada vez mais, controlando cada vez mais, podando quem é o outro, enfraquecendo quem é o outro, porque ele desvaloriza, porque ele humilha, porque ele diz que você depende dele para poder sair para a rua, para poder comer, para dar a boa vida para as crianças. E, além de tudo isso, para a mulher, um sentimento mais forte ainda é o de fracasso, é o da dúvida. Será que eu fiz tudo pela relação? Será que eu não sou a culpada porque ele age assim comigo? Será que não sou eu que deveria ser mais flexível e entender que ele só quer o meu bem? Então, para quem estiver nos escutando agora, eu realmente torço que vocês não estejam passando por uma situação dessas. Mas se vocês conhecem alguém que lembra um casal, que lembra uma relação que vocês viram no trabalho, em que acontece isso, compartilhe agora o nosso link. Vem fazer essa pessoa participar conosco. Quem sabe a gente está ajudando alguém a não permitir mais esse tipo de abuso, a não permitir mais que machuque tanto, porque um relacionamento tóxico, ele machuca, ele dói demais, ele é muito sofrido. Então, talvez aqui, quem esteja escutando, e mesmo que escute depois dessa live, que não esteja conosco ao vivo, compartilha com as pessoas, compartilha com o outro. Às vezes, o que para você nesse momento não está fazendo sentido, para o outro vai ser o insight, para o outro vai ser o tomate. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, os pais avisam, os amigos avisam, mas são pessoas muito próximas. E, às vezes, escutando uma mensagem dessas, como a gente está trocando eu e o Jefferson, faça com que a pessoa crie coragem, faça com que ela perceba que existe vida, sim, existe relacionamento, sim, após um relacionamento possível. E que ela pode e merece encontrar alguém que a respeite, que a valorize. Porque é engraçado, normalmente a pessoa que inicia um relacionamento abusivo, ele escolheu você exatamente pelas qualidades, pelo jeito que você é. Pela sua alegria, pela sua espontaneidade, ou porque você está muito carente, você está muito fragilizada. Então, é uma presa mais fácil para ele controlar e administrar isso. E aí, gente, quando a gente inicia esse relacionamento, ele começa a dizer, mas por que você vai tanto ao salão de beleza? Mas por que você tem que fazer as unhas? Para que comprar roupa nova? Você sorri muito alto. Você não tem que sair tanto com os teus amigos. E aí a gente vai sendo encaixotada, vai sendo enterrada viva. Então, se vocês acham, vocês lembram de alguém que possa compartilhar o que a gente está conversando hoje, por favor, não percam a oportunidade. Seja um instrumento também para transformar outras pessoas, para dar aquele toque. Às vezes a gente não precisa nem tocar no outro, só em mandar um material como esse que vocês estão escutando hoje, às vezes pode auxiliar tantas outras pessoas.
Mas vai daí, professor Jefferson. Vai que é tua. Ai, que é tua, Tafarel. Fala, Cecília. Seja bem-vinda. Minha melhor versão. Cecília, Eu minha acho melhor ótimo esse versão. nome. Seja bem-vinda. Legal. Marcia, eu estava te ouvindo aqui e pensando bastante, né, sobre o início da relação, né? Me parece que assim que nós, e pelo que eu vejo aí, a maioria de nós que estamos aqui, somos pessoas que já estamos aí, somos do século passado, vamos dizer assim, né? Com pessoas jovens há mais tempo e que, de uma certa forma, parece que é muito fácil falar sobre isso, né? Falar sobre relacionamento, falar sobre o não deixar, né, que o relacionamento chegue a esse ponto que tu estás falando, né? Mas é importante nós entendermos, e eu sempre trouxe isso para dentro dos meus treinamentos, para dentro da minha própria relação, para dentro da própria relação que eu tenho com os meus filhos, em especial com a minha filha, que hoje já é uma adulta, agora 20 anos, né, fazendo esse ano, o quanto nós conversamos sobre isso, fazendo aqui uma analogia rápida, né, sobre o crescimento de uma erva, seja uma erva daninha, e que eu possa retirar esta erva já no início, né? Se eu percebi que aquilo ali não é o bom, não vai fazer bem, né? Que eu possa já tirar essa erva no início para que não deixe criar raiz, né? Porque se criar raiz depois, vai ser mais difícil arrancar esta erva daninha, né? O que eu quero dizer com isso? Que é sempre o início de uma relação, eu sempre trago nos meus treinamentos, assim, que o início de uma relação, ela se inicia como? Onde eu tenho duas pessoas as quais se encontram e que vêm trazendo duas culturas diferentes, duas culturas as quais são criadas dentro das suas famílias, e culturas simples, assim, não estou falando de macroculturas, de algo muito distante, mas manias simples, assim, por exemplo, básico, né, que todo mundo aqui já deve ter passado, já deve ter ouvido ou visto algum amigo, algum cônjuge fazer diferente. Bom, na minha casa sempre foi me ensinado que o arroz se faz com a panela aberta. Não, na minha casa com a panela fechada. Na minha casa foi ensinado que primeiro se coloca o arroz e depois o feijão. Não, mas na minha casa primeiro se coloca o feijão, depois o arroz. Não, mas na minha casa se come pão caseiro, sei lá, com maionese. Não, mas na minha casa não, isso é diferente. Então, quer dizer, são culturas diferentes, as quais a partir de agora estão se unindo, estão se encontrando, vão se resolver, então, se juntar, casar, enfim, morar juntos, e que a partir de agora eu começo, então, ou pelo menos deveria, então, começar a criar uma nova cultura deste casal. E essa nova cultura, ela se dá o quê? A partir da minha individualidade também. O que eu gosto de fazer e que eu gostaria de continuar fazendo? Como tu falaste aí, sair para tomar uma cerveja, ou sair com uma amiga, sair com um amigo, jogar uma bola, jogar um vôlei, sair algum momento no cinema enfim, com um grupo de amigos da faculdade. O que eu gosto de fazer e que eu posso trazer para dentro dessa relação? A partir do momento, a partir desse início, e que eu entendo que seja um início sadio, a gente começa a criar ali uma cultura de quê? Bom, eu tenho diante de mim uma Márcia, futura mulher que vai morar daqui a pouquinho junto comigo, e que eu tenho uma abertura bastante grande de dizer a ela o que está me incomodando. Como tu falasse lá, mas a gente vai se envolvendo, a gente vai tentando agradar a pessoa amada, a gente vai tentando fazer alguma coisa com que ela realmente se sinta bem ou aumente o seu amor por mim, mas e o meu amor, né, por mim? O que eu gosto de fazer? O que é importante para mim? As atitudes que a Márcia está tendo, será que não é interessante que eu, já de início, traga a ela, olha, Márcia, tivemos algumas coisas, teve uma atitude que tu fez ali, e que eu me senti um pouco ofendido, né, diante da tua família, diante da tua mãe, diante do teu pai. Queria conversar contigo, como é que a gente pode resolver isso? Mas isso é difícil, já, essa pessoa não vai aceitar. Pois é,
Mas aí nós estamos falando, então, de comunicação sadia, né? Nós estamos falando de arrancar uma erva daninha já no início. Porque se eu não fizer isso no início, a Márcia vai continuar fazendo. Ela vai entender que eu não estou, que não esteja me importando, mas que ela pode fazer algo, né, a respeito de mim e que eu não vou reclamar, eu não vou falar nada. Né? Então é importante que eu já de início quebre esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso, para que a pessoa entenda, bom, esse tipo de atitude eu não posso continuar. Por quê? Porque a pessoa a qual está ao meu lado não gosta desse tipo de atitude. Então, é importante que a gente possa iniciar a nossa relação dessa forma. Então, quando nós estamos numa relação, seja ela conjugal ou seja ela profissional, é importante, então, que eu tenha esse início de relação dessa forma, de forma bem aberta, né? Onde eu consiga abertamente dizer para a pessoa que estou me relacionando. Isso pode ser até mesmo um gestor, o meu chefe. O meu chefe me falou alguma coisa ali que eu não gostei, não, mas ele é meu chefe, eu não posso falar nada. Não, eu posso. Né? Eu posso sim, de uma forma tranquila. Seu Pedro, seu João, eu queria conversar um pouco com o senhor. Tem como a gente conversar um pouco em particular? Não, claro, tem sim. Então, quer dizer, bom, eu estou fazendo o meu trabalho aqui desta forma e tal. Porém, o senhor me falou alguma coisa ali que eu, sinceramente, ou eu não entendi, ou eu entendi e me senti ofendido. Eu gostaria que o senhor me explicasse melhor. Queria lhe dizer que eu não me senti bem com aquela atitude que o senhor teve ali. De repente eu estou exagerando, mas enfim, eu quero ouvi-lo. Então, quer dizer, eu preciso iniciar uma relação de forma sadia. E isso tudo se passa pelo quê? Por uma comunicação sadia, né? Então é importante. É claro que nós estamos falando muitas vezes de uma relação conjugal onde nós temos duas pessoas jovens, né? Muitas vezes lá com seus 17, 18, 20 anos, que lá na pedagogia a gente chama de ainda alunos sem luz, né? Pessoas que ainda estão entrando na fase adulta e que ainda estão descobrindo muitas coisas ainda e que não se sente muitas vezes à vontade ou não sabe, ou não tem bagagem para dizer para o outro, olha só, vamos conversar? Vamos sentar aqui e conversar, resolver o nosso problema? Que é diferente, né? De 40 anos, 50 anos, 30 e poucos anos, pessoas mais maduras. Não, peraí, só um pouquinho. Vamos conversar? Então, lá um jovem, muitas vezes de 20, 19, 18 anos, não tem essa bagagem para, olha, vamos conversar, vamos tentar resolver, tem algumas coisas aqui que a gente não está indo legal, enfim, vamos começar a nossa relação de uma forma sadia. Então, acho que é importante nós entendermos isso, né? Nós estamos nos relacionando, conhecendo pessoas diariamente, seja com 20, com 30, com 40, com 50 anos. E é importante que a gente inicie essa relação sendo muito transparente, muito aberto, e que se mostre que nós estamos apenas querendo cortar aquilo que pode ser que lá adiante se transforme num problema. Então é importante que a gente possa ter isso, né? Você tem algumas contribuições ali, não sei se tu quer ler, Mara? Ou Não, pode ler, pode ler. Ó, ali a minha melhor versão diz o seguinte: mensagem que toda pessoa em um relacionamento deveria de ouvir e ter o seu próprio valor. Isso aí. Muito obrigado, amada. A Mara ali trouxe a contribuição que é a seguinte: se no início é ruim, a tendência é piorar. Amor é amar, tem que caber na nossa liberdade. Pessoas feridas ferem pessoas. É isso aí. Legal. Muito obrigado pela participação aí, pela contribuição. Então, eu acho que essa colocação da Nara vem de encontro a que eu pedi um espacinho no que tu estava dizendo para complementar. Nós estamos falando aqui, Jefferson, de pessoas saudáveis. Quando você senta comigo e você me diz, Márcia, olha só, se você for sempre pela direita, nossa relação não tem futuro, porque às vezes eu quero ir para a esquerda, às vezes eu quero ir para frente, às vezes eu quero ir sozinho, e está tudo bem. Eu não deixei de gostar de você, eu não estou te desrespeitando e nem estou te traindo. O problema é que quando nós falamos de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, uma das partes, ela é muito articulosa. Ela articula, ela manipula a outra.
Então, eu até sento contigo, eu até digo que vou te ouvir, mas, na verdade, pouco me importa o que tu pense ou como tu queres agir. Porque, a partir de agora, você me pertence. Então, você quer sair com os teus amigos? Queria, porque comigo você não sai mais. Homem meu, mulher minha, não tem essa coisa de sair sozinho. Mas veja bem, Jefferson, tudo isso é porque eu te amo. É porque eu sou a tua melhor escolha. Então, se você fazia isso com outras relações, é por isso que não deu certo. É por isso que a nossa relação tem que ser só nós dois. Então, entenda como a pessoa que é abusiva, ela vai jogando com as palavras e ela vai sendo tendenciosa assim para te envolver. E o que, que a gente quer ouvir? Nossa, eu quero que a Márcia me ame. Eu quero que essa relação dê certo. Pô, o Jeff está dizendo que me ama, que não vai ter pessoa igual que vai cuidar de mim. Eu vou entrar de cabeça. E aí tem uma questão que você falou, que essa geração jovem de 18, de 20 anos não consegue se expressar e que os mais velhos conseguem. Eu vou te dizer, meu amigo, que infelizmente a nossa sociedade ela está tão doente, ela está tão machucada, ela está tão carente com essas relações rápidas, fugaz, sem sentido, só de sexo, só de momento, que nem os mais novos e nem os mais velhos estão sabendo administrar os seus sentimentos e conversar. E por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu trabalho dentro da área de coach com esses momentos de conhecimento. Então, assim, eu sou muito mais focada na área de carreira. Mas não existe você trabalhar a Nara só na área profissional sem mexer com toda a estrutura dela pessoal e de relacionamentos interpessoais, familiares. Então, a Nara, ela é um todo. Quando ela vem até mim para fazer um trabalho de autoconhecimento, para novas oportunidades na vida dela, acontece sim de eu pegar coaches que vêm me colocar situações de relacionamento, de casamento, que não suportam mais, de que não sabem como colocar isso para o marido, como colocar isso para o seu parceiro ou parceira. E a gente trabalha isso e esse momento, ele independe de idade. O que a gente percebe muito forte hoje e muito triste, eu tenho que dizer, é que essa geração jovem, ela só tem casca. É uma relação, são cabecinhas vazias, são cabecinhas extremamente desestruturadas, descomprometidas, primeiro consigo e com o outro em dobro. São pessoas que a gente vê hoje de relacionamentos que elas querem até que dê certo, mas elas precisam estar no controle. E quando elas tentam estar no controle, infelizmente, ela deixa o outro sem a sua individualidade. Ele parte para o momento de que eu sei conduzir a tua vida, você já não sabe mais fazer isso sozinho. E aí eu quero decidir as coisas por ti. O que tu veste, como tu vai, da onde tu vem, por que tu faz isso. Então, é um tema que a gente começa a abordar e ele é muito rico, ele é muito amplo, mas o tempo todo que a gente fala de relacionamentos tóxicos aqui é para quando a gente tem amizades que eu acho que quando eu conto para o Jefferson, olha só, me surgiu uma oportunidade de trabalho, aconteceu de que eu vou ter que viajar agora. E no primeiro momento, o Jefferson até sorriu para mim, mas no fundo, aquilo lá está matando ele, porque ele vê o outro alçando voos mais altos e que ele, infelizmente,
por crenças limitantes, por circunstâncias, não se permite ou não tem condições de poder vivenciar as mesmas experiências. Então, relacionamentos tóxicos também é isso. É essa coisa de a gente achar que tem amigos e, na verdade, nós temos conhecidos. Então, relacionamento tóxico, gente, é uma coisa que, nesse mundo atual, ele é muito presente. A gente percebe isso quando nós conversamos com o outro. Quando eu te pergunto assim, olha só, tu tá namorando, né, Jefferson? Quanto tu acha que a Márcia gosta de ti? Ah, a Márcia tá na minha. A Márcia, vou te dizer assim, que eu acho que, olha, 90% ela tá caidinha por mim. Tá, e aí, se ela tá 90% caidinha por ti, o quanto tu te entrega nessa relação? Não, Márcia, não, para um pouquinho. Me entregar nessa relação? Como assim? Não, deixa a Márcia vir a mim, deixa ela fazer as minhas vontades, deixa ela me agradar. Eu não preciso agradá-la, eu sou isso aqui. Ela é que tem que vir até mim. E aí a gente está vendo o que está acontecendo dos dois lados. Então, isso também são relações tóxicas. São relações que a gente tirou o abusivo porque ele é muito pesado, porque ele é muito agressivo, por tóxicos, para ficar um pouco mais leve. Mas ele não deixou em nenhum momento de ser a mesma coisa. Ele não deixou em nenhum momento de causar o mesmo dano, o mesmo sofrimento, o mesmo sentimento de fracasso que todos nós sentimos ao término de qualquer relação. A gente sabe que a gente discute muito em pedagogia. Sou formado em pedagogia empresarial, mas a base toda, né, até chegar à ramificação empresarial, se fala muito, se trabalha muito a pedagogia, né? E aí se fala muito em relacionamento, em especial no relacionamento conjugal com filhos. Onde nós, enquanto casal, nós temos uma oportunidade muito interessante de ensinar os nossos filhos a relacionar-se com outra pessoa, né? Seja na relação conjugal ou profissional, mas nós estamos falando aqui na conjugal em especial. Quando eu tenho uma discussão, uma briga, seja lá como nós, né, queremos chamar, dentro da minha relação conjugal, e os meus filhos estão observando, estão vendo essa briga, nós temos ali uma oportunidade de ensinar os nossos filhos a resolver problemas. Por quê? Porque todos nós temos problemas, né? Nós nunca vamos deixar de ter problemas. Nós nunca vamos deixar de brigar, de ter algum momento ao qual nós não vamos concordar. E nós vamos discutir, nós vamos conflitar, né? E aí os nossos filhos vão estar observando isso. E muitas vezes se diz, não briguem na frente dos filhos. Tudo bem, se puderem evitar, evitem. Mas se acontecer, eu tenho ali uma grande oportunidade de ensinar ao meu filho que eu estou sendo contrariado, ou até mesmo alguém está contrariando a minha forma de pensar, mas que nós vamos tentar chegar juntos a um denominador comum. E vamos resolver este problema e vamos mostrar para esta criança que nós somos a referência dela, vamos mostrar a ela que existem problemas e que esses problemas podem ser resolvidos através do diálogo, através da conversa. Então, ela vai aprender desde pequena, quando lá adiante se relacionar com alguém ou iniciar uma relação, ela vai entender desde pequena, peraí, vamos conversar? Eu sempre vi os meus pais fazendo dessa forma, ela vai lá inconscientemente, mas, bom, os meus pais sempre resolveram seus problemas, brigaram, discutiam e tal, mas depois eles sentavam lá no quarto, no cantinho lá da conversa, e resolviam, voltavam ali, tudo certinho, e nunca mais iam fazer ou repetir aquele mesmo erro. Então, os meus pais resolviam dessa forma. Então, é assim que eu quero levar a minha relação e é assim que vai ser. Então, eu preciso, desde o início, ser enfático, né, na minha nova relação com a outra pessoa.
E concordo contigo, Márcia, quando tu dizes que nós estamos muito superficiais, né? Superficiais no sentido de querer conversar, de querer sentar e resolver a nossa situação através da conversa. Isso independente se tem 20, 30, 40, 50. Nós estamos muito doentes, exatamente isso. Nós estamos muito imediatistas, nós queremos as coisas que aconteçam para amanhã. Eu respondo, eu te mando um WhatsApp, eu já quero que tu me responda dali a 5 segundos no máximo. Se não me responder, eu já te questiono. Tá, e aí? Então, quer dizer, eu não tenho, com 40 e poucos, esta paciência. O que tem 50 também não. O outro que não tem o seguinte. Então, quer dizer, nós estamos realmente indo para um caminho bastante preocupante. Por quê? Porque nós estamos nos deixando levar por essas emoções. E eu sempre falei aqui nas nossas conversas, o quanto nós precisamos, sim, ser emotivos, desenvolver o nosso lado emocional, mas precisamos também usar aquilo que nós temos de diferente dos outros animais, que é a racionalidade, que é a inteligência, que é eu de eu poder sentar e conversar. Márcia, olha só, podemos conversar? E aí ela vai, não quero nem conversar contigo. Bom, então tudo bem, mas eu gostaria de conversar contigo. Então, se tu não quer, não acha que não é o momento, então perfeito. Mas é importante que a gente possa levar a nossa relação dessa forma. Cortar o mal desde cedo, porque senão vai criar raiz e aí o problema vai ser bastante grande para ter que tirar. Deixa eu só ler ali a participação mais uma vez ali da Márcia. Exatamente o que disseste, né? Podemos ver claramente em situações de nosso dia a dia, nos amigos e na família. É triste, exatamente isso. Bem-vinda, Lorena. A Lorena disse que travou? Bem-vindo, Carla. Ué, travou? Não me faz isso. Como assim? Ah, meu pai. Travou, gente? Dá notícias aí, por favor. Sinaliza o pessoal pra aí gente. está nos vendo aí, travou? Estão nos vendo? A imagem tá boa? Ninguém responde, travou tudo. Socorro. Para mim Para mim não. Ufa. Não. A Lorena também falou, a minha melhor versão também não. Legal, vai, segue o baile então. Tudo perfeito. Segue o baile então. Está tudo ok. Ai, menos mal, gente. Tá bom então. De repente sai e entra, Lorena. Talvez. É o Rio de Janeiro, né, amiga? Rio de Janeiro é uma coisa fantástica, né? Mas, dando sequência aí, a gente que trabalha com autoconhecimento, que está sempre numa busca constante de achar a nossa melhor versão, também corremos o risco de entrar em relações assim. Chama-me, por favor. Chama-me, por favor. Chamamé. Sou aqui, Chama-me. gente. Então, a gente sempre acha que não vai acontecer conosco. E não é verdade. Nós somos vulneráveis. Por mais que a gente esteja numa constante busca, que a gente se mantenha atento às coisas ao nosso redor, ou tente se manter, relacionamentos tóxicos, eu repito, eles são muito envolventes. Eles dizem que estão carentes de ti, eles falam que precisam só de você, mas cuidado, alguns relacionamentos só vai de um lado, não vem. Então, amor, gente, relacionamento, ele tem que ser prazeroso. E eu não estou falando só de sexo. Eu estou falando de ouvir a voz do outro, de conversar sobre assuntos. E uma coisa que é importante, pelo menos pelas experiências que a vida me deu, essa história de dizer que os opostos se atraem,
É um ledo engano. Você precisa ter alguém que queira caminhar na mesma direção que você, que esteja disposto a tomar banho de chuva. Se toda vez que você sente vontade de se libertar, o outro vem e te prende, mesmo que seja num abraço, se esse abraço começa a sufocar, ele não está mais te fazendo bem. E tá tudo bem se a relação tem que encerrar. Tá tudo bem se não deu certo, porque não depende só de um. A parte de cada um, a entrega de cada um, ela foi feita até um ponto. Quando se torna sofrimento, não vale a pena. Você merece coisa melhor. Você é melhor. Não que o outro não seja alguém bacana, mas você não merece ser podado, cortado as asas, ser humilhado no trabalho. Não é porque eu tenho um cargo maior, que eu tenho uma função melhor, que eu sou mais que você. As pessoas precisam lembrar que elas estão gerentes, elas estão coordenadores, elas não são aquilo. Da mesma forma que elas estão, daqui a pouco pode ser você. E isso é o fascinante da vida em geral, porque a gente está sempre nessa roda gigante. Às vezes nós estamos lá em cima, vendo uma paisagem maravilhosa, uma visão privilegiada, e daqui a pouco a roda gira de novo e a gente está muito próximo do chão. Então, a Nara colocou aqui, fundamental pensar na pessoa e querer voar para aquele abraço. Exatamente. E não pensar que aquele abraço, nossa, tem um peso, está pesado demais. Quando uma relação está pesada demais, como dizia lá, corra, Lola, corra, porque você está sinalizando para você mesmo, inconscientemente ou conscientemente, que aquilo está te fazendo mal. Tudo que é tóxico, tudo que é pesado, a gente não precisa na nossa vida. Nós já temos circunstâncias, como o próprio professor Jefferson falou. O dia a dia é um constante sobe e desce de gangorra, é um constante buscar um equilíbrio. E a gente precisa ter do nosso lado, mais do que nunca, hoje a gente percebe isso, tendo uma pandemia aí que nos afasta das pessoas, do convívio da galera, do convívio da faculdade. Muitas pessoas estão adoecendo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, por mais que seja otimista. Mas então que nessa caminhada, seja ela no relacionamento a dois, ou seja ela no meu trabalho, no convívio com a parceria, como eu tenho do Jefferson, o outro seja capaz, independente de qualquer coisa, quando eu tropeço, me juntar, né? Ele vai lá, me ajuda a levantar, me ajuda a tirar o pó e diz assim, bora amiga, bora que o trajeto ainda tem muito, que a gente vai ver o sol brilhar amanhã. Isso é que nos faz perceber que quem está ao nosso lado, seja um colega, seja um amigo, uma amiga, um parceiro de estrada, de relacionamento, vale a pena. Então, hoje à noite, por mais que seja doloroso, primeiro, lembre-se se você está numa relação abusiva, lembre-se se você tem pessoas que estão próximas de você, que estão querendo ter esse tipo de intoxicação na tua pele, te valorize, te respeite, te ame, antes que o outro tire toda essa energia tua, antes que ele sugue tudo isso de ti, porque existem pessoas assim que sugam a nossa energia, elas chupam tudo aquilo, e é por isso que muitas vezes elas te procuram, porque tu é otimista, porque tu é para cima, porque tu é alegre, e essa mesma felicidade incomoda o outro. Essa mesma felicidade atordoa o outro, porque ele não tem isso. Então, a tendência é chupar. Então,
esse momento que a gente está tendo aqui hoje é para dar uma sacudida em você. Eu não estou aí contigo, eu não sei qual é a tua realidade, mas se um pouco da nossa conversa hoje fez sentido para você, não permita mais. Faça como o professor Jefferson falou. Vamos cortar pela raiz, até porque eu tenho que cortar pela raiz para que eu possa plantar outras sementes e fazer germinar, fazer crescer, fazer florir algo que me traga uma árvore com sombra agradável em dia de sol e que me traga frutos nos momentos que eu tenho fome. Fome de um carinho, fome de um abraço, fome de alguém que me diga uma palavra que, em vez de me puxar mais para baixo, me estimule, me puxe para cima, me mostre o meu valor, que às vezes é tão difícil de se ver. Certo? Eu complemento assim a tua fala, trazendo muito assim, nós temos que, claro, ser bastante trazer aquilo que a gente pensa, né? E trazer sempre todos os lados, né? Nós temos aí muitas vezes o lado de uma pessoa abusiva, de uma pessoa que tenta se impor, tenta impor a sua opinião, a sua forma de pensar sobre o outro, e nós temos um que se deixa fazer isso, né? E nós temos aquele que tenta fazer isso, e agora falando assim, até mesmo eu numa posição de homem, né? Infelizmente, vindo de um mundo ou de uma cultura machista, e estamos caminhando para que isso se acabe, né? Ou pelo menos que se diminua consideravelmente, infelizmente nós somos criados, e eu, né, me esforço demais para não criar o meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos, né, ao qual eu digo para ele, não, né, nós somos todos iguais, e nós devemos nos tratar todos iguais. Nós não temos poder sobre o outro. Mas, infelizmente, nas nossas gerações mais antigas, nós somos criados, e nós, que eu digo, homens, né, somos criados de maneira que temos, chegamos à fase adulta, até mesmo na adolescência, entendendo que nós somos os homens da casa, nós devemos controlar, nós devemos decidir, o homem que deve decidir. Não, não é bem assim, né? Então, nós também temos que entender isso. Nós, que eu repito, nós homens precisamos fazer esse exercício de que as coisas não são assim. Nós precisamos entender que, dentro de uma relação, as resoluções de problemas, as soluções, o chegar à resolução de um problema, isso deve ser em conjunto. Eu devo conversar com a pessoa, tentar entender o que ela pensa sobre aquela situação, sobre a nossa relação. Eu conheci um casal que eles brincavam muito, né? Porque eles estavam juntos já há 5 anos, e eles sempre diziam assim, olha, de 6 em 6 meses, a gente senta e faz um contrato. Eles têm um contrato mesmo, escrito, assinado, de 6 em 6 meses, a gente senta e faz um contrato. E aí, como é que foi esses 6 meses aí? Ah, pois aconteceu isso, isso, aquilo. Período de experiência? Isso, 6 meses de experiência. A cada 6 meses eles faziam uma reunião, né, para discutir a relação. E aí, como é que tá? Como é que não tá? Tal. Quer dizer, eles estavam levando a sua relação dessa forma. Então, os dois, né, a gente pode aqui achar que é absurdo, mas os dois entenderam que aquela seria a melhor forma de manter a relação. Olha só, lembra aquele dia, 2 meses atrás? Agora que a gente está sentado aqui para conversar, aquele dia não me senti legal, ou se quiser falar no mesmo dia, não tem problema, mas eles decidiam dessa forma, né? Onde eles sentavam, conversavam, e não está muito legal isso aqui para mim não está interessante. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de processo de intoxicação, onde eu estou tomando todos os dias um pouquinho daquele veneno, daquela substância que não está me fazendo bem. Então eu preciso cortar isso, eu preciso chegar para outra pessoa que é a que está trazendo essa substância para dentro da nossa relação, eu preciso chegar para elas, olha, para mim não está legal. Eu estou aqui ingerindo algo
que para mim não está me fazendo bem, né? Eu estou me sentindo mal e eu gostaria de findar, né, a continuação, né, dessa intoxicação. Ou seja, eu preciso findar isso. Então, quando nós falamos aqui, quando eu falo, né, e aí falo enquanto homem, repito, de que eu preciso também que alguém me dê esse basta, isso é importante. Alguém me dê esse basta. E esse alguém vai ser aquela pessoa. Porque se realmente eu a amo, porque eu se realmente quero ficar com ela, eu vou ouvi-la puxa, mas eu não tinha nem percebido, tá? Tu me desculpe. Mas ninguém pede desculpa. Não, por que não? Nós já tentamos fazer, nós já tentamos conversar. Muitas vezes a gente não quer machucar, a gente vai achar que ele vai... porque ele é mais forte que eu, vai me bater. Não, peraí. Eu preciso findar isso também. Porque até então ele foi educado dessa forma. Não, mas então o culpado são os pais? Não, não são os pais. São os tios, são os padrinhos, é a comunidade em si, porque até os 6, 7 anos ele está dentro de casa. Depois ele vai para a escola e tem acesso a toda a sociedade, a toda a comunidade, redes sociais, televisão. Então, quer dizer, aí existe ali um conjunto, de pessoas ou de coisas que estão ensinando ele a ser assim. Então, é importante também que eu possa findar, este processo, essa cultura. Então, se a pessoa realmente gosta de ti, ela vai mudar. Mas aí ela vai dizer que muda e dali a 2, 3 meses ela... Não, então finda. Finda a relação. Então, olha só, eu gosto muito de ti, nunca gostei de alguém como eu gosto de ti, porém, dessa forma nós não temos como continuar. E o outro, sei lá, vai espernear, vai brigar e tal, mas dessa forma nós não podemos continuar. A menos que haja realmente uma mudança muito forte com relação às tuas atitudes. Então, eu também preciso proporcionar no outro esta mudança. Eu preciso também dizer ao outro, porque se eu não disser, ele vai achar que está fazendo certo, ele vai achar que está realmente agindo como sempre lhe foi ensinado, e ele vai continuar agindo daquela forma. Então, eu que preciso dar um basta. Porque dentro da família é diferente. Eu estou lá na minha família, eu já sou conhecido, as pessoas já me conhecem. O Jefferson é assim. Não, nem dá bola porque o Jefferson é assim. Não, mas dentro da relação, seja ela conjugal ou profissional, o Jefferson precisa vestir ali um outro personagem. Que é o personagem da boa convivência. Boa convivência que eu digo é o quê? Não que eu não tenha não tenha isso em casa, Mas a boa convivência é o quê? Bom, eu não tenho a intimidade com a Márcia igual à intimidade que eu tenho com a minha mãe, ou com o meu irmão. Então, a minha relação com a Márcia, enquanto minha colega, ela vai e deve ser diferente. Porque a intimidade, como diz algumas frases aí de Camiana, a intimidade é uma merda. Por quê? Porque o quanto mais íntimo eu fico da pessoa, mais eu me sinto à vontade de falar muitas coisas que eu não deveria falar. Ou que deveria falar de uma outra forma. Então, a intimidade é extremamente perigosa. Por quê? Porque eu vou me relacionar com a Márcia profissionalmente, nós vamos sair para almoçar todos os dias, nós vamos fazer, de repente, um churrasco na casa um do outro no final de semana, e ali nós vamos criando uma intimidade, e aí que vem o grande problema, caso eu não esteja me policiando constantemente. Por quê? Porque lá no ambiente de trabalho, eu vou me dar a liberdade de falar coisas para a Márcia que eu não deveria falar, porque ela é só minha colega. E não existe entre nós uma relação de amor, de amor incondicional, igual a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu vou brigar com ela, ela vai brigar comigo, nós vamos discutir, e dali a alguns momentos nós vamos nos falar novamente. Porque ali existe algo inexplicável. Tem o 3 das 11 aí? Estamos chegando? Quase. Por isso que eu dei sinal, Ó, então, 3 das 11, vamos perder.
Exato. Então, só para a gente finalizar aqui, para eu finalizar, né, a minha fala, é importante que a gente possa, então, entender também até onde eu posso ir com aquela pessoa, né? Qual é o nosso nível de intimidade? Ah, eu não tenho muita intimidade com a Márcia. Então, o que eu posso falar com ela? Né? Ou como eu devo falar com ela? Eu posso falar tudo para ela, mas também existe a forma como eu vou falar com ela. Né? Por quê? Porque a nossa relação sadia, ela precisa ser preservada. Então é importante que eu tenha este cuidado. Por favor, Márcia. Muito bem colocado pela tua parte, Jefferson. Tu, como homem, sabe disso. Acho que não é certo nem errado, mas a gente vem de uma história de vida aí muito antiga, onde, na verdade, as mães, que eram mulheres, ensinavam os filhos que a mulher tinha que realmente estar atrás, nunca ao lado, né? Então, a gente, como mãe, nessa trajetória mundial, universal, a gente errou muito com os homens. Mas é importante dizer aqui, ressalto, gente, rapidamente, de que relacionamento tóxico não é só do homem com a mulher. É muito mais fácil acontecer isso. Mas não significa que é o que sempre acontece. Então, duas situações. A primeira, faça como o Jefferson disse. Se sentindo oprimido, se sentindo que a coisa não está legal, tenta conversar, tenta sinalizar para o outro. Não teve resultados, porque o outro não quer mudar, ele acha que está certo, peça você ajuda, porque a gente às vezes precisa de um amigo, de um parente, de uma mãe, de alguém que nos dê coragem, que nos auxilie a ter forças para se libertar dessa relação tóxica. Porque às vezes a gente está tão presa em função de filhos, em função de o tempo que já se está junto, o medo de ficar sozinha, de que não existe vida após o término dessa relação. Então, peçam ajuda. Eu acho que nada mais justo do que admitir que sozinha eu não vou conseguir sair disso e não permita mais que o outro faça esse abuso com você. Seja na área profissional, seja na área afetiva de relacionamento, tá bom? E, por favor, gente, eu repito aqui, a gente vê que entrou outras pessoas agora, compartilhem essa nossa live hoje. Se você lembra de alguém que está passando por um processo abusivo dentro do trabalho, ou uma relação a dois, que às vezes é isso que precisa dar aquele insight para a pessoa ter coragem e sair dessa relação que nada de bom traz, a não ser muito sofrimento, muita decepção, e ela nos tira toda a essência, todo o nosso brilho. Então não é justo que o outro faça isso. Professor Jefferson, mais alguma coisa? Legal, então quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, agradecer que vem nos acompanhando aí em todas as terças e quintas. Continuamos então a partir da nossa enquete aí, o nosso Papo Cabeça às 22 horas, né, conforme a nossa enquete que nós fizemos aí, que nós estávamos um pouco preocupados com isso, mas continuamos dessa forma. Informamos na terça-feira que nós, a partir da semana que vem, ou da outra, ainda não definimos ainda, mas que nós vamos começar a fazer o nosso Papo Cabeça via YouTube e que nós vamos estar constantemente aqui avisando vocês o quanto nós vamos estar falando, o que nós vamos estar falando, os assuntos que nós vamos estar falando e também o momento, né? Sempre pedindo que vocês contribuam, que vocês compartilhem essas conversas com outras pessoas. Então, agradeço mais uma vez, um grande abraço e beijão. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Valeu.